No episódio de hoje de Sem Barbas na Língua temos como convidado João Quadros. Vamos falar de religião, porrada no Jardim da Estrela e muito mais. Diz o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Então sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua. O primeiro gravado em 2019. Não é verdade? Estás a desvendar o nosso segredo? Já o tinha feito. Já o tinha feito. Já não há mistério aqui. As pessoas vão ficar escandalizadas. Pois vão saber que nós as enganámos. Eles sabiam. Olha, tu já tens feito desporto todos os dias, deixaste de fumar. Zero. Tens ajudado os sem-abrigo à noite, não é? Isso ajuda sempre. Até fiz a barba hoje, porque eu estava com uma barba sem-abrigo já para eles também sentirem que é possível ser sem-abrigo e andares bem vestido. E, quer dizer, não é quando bem vestido. Mas tinha algum receio de ir na rua e me apareceu o Marcelo a dar-me um abraço. Que eu tenho a teoria que se tu quiseres raptar o Marcelo, o que é que tu fazes? Pões um sem-abrigo com um cordel num canto. O Marcelo aparece, abraça-o, e quando ele abraça e fecha o abraço, tu puxas o sem-abrigo, o cordel. E vão os dois juntos. E vão os dois juntos, metes para dentro de uma carrinha. Como ele também nunca anda com segurança, não é? Não, nunca. Talvez quando ele vai à praia, os seguranças, se estão lá, estão atrás da câmara, não é? Não sei. E é isso. Estamos aqui a fazer um pouquinho de tempo. À espera do nosso convidado. À espera do nosso convidado de hoje, que teve um percalço. E está retido no trânsito. Exatamente. E então não sabemos ao certo a que horas ele vai chegar. Não, estamos a brincar. Foi detido pela Polícia Judiciária. É isso. Por... ultrapassar os limites do humor. Não é? Exato. Eu ia dizer esquartejar 4 vítimas. Sim. Mas... sim. Também é possível. Por acaso ele está com um caso a ser processado, acho eu, por o Melo. Não é o Ricciardi? Não. Se calhar também é esse, não sei. O deputado, ou eurodeputado. O do CDS? Sim. Acho que estão aí... Não sei se vai mesmo a tribunal ou não, mas acho que ele foi chamado à Polícia Judiciária por causa disso. Ele pôs isso no Twitter. Por causa de uma piada, acho eu, no Twitter. Temos que falar sobre isso. Ir à Polícia Judiciária por causa de uma piada é... Sim. É gastar dinheiro dos contribuintes, não é? Mesmo para um polícia... Imagina o gajo, então vendo o almoço, então e agora o que é que vais fazer? Vais continuar com aquela investigação sobre o Armando Vara, o corrupto? Não, fizeram uma piada no Twitter. Eu agora vou ter que estar aqui 1h30 a interrogar alguém. Vou ter que chamar um professor de português para perceber se aquilo tem ironia ou não, se tem vestígios de hipérbole. Sim. Vou ter que ler os manuais de português do 7º ano. E tentar perceber tudo o que se passou ali. E pronto, é isso. Estamos aqui, então, fazendo tempo. Deixa-me só ajeitar isto. Podemos ir falando... De alguns dos... Foi um ano que começou com muitas polémicas. Então, não consegues. Bem, vou ficar assim. Quem não está a ver, só a ouvir, o Guilherme teve agora uma luta com o seu microfone. Com o microfone. Vou ficar assim. Parecia um daqueles indianos encantadores de serpentes. Sim, eu estava aqui porque isto não... Pronto, é material que é muito novo e quando é novo ainda não está, ainda não assentou as borrachas, não é? É como aos sapatos, quando calças os sapatos a primeira vez. Por acaso estas botas são novas e ainda me magoam um bocadinho os pés. Pode dar-se... Recebeste um presentezinho de Natal, umas botas? Não, comprei eu. Ninguém está nada, não é? O que é que eu recebi? Recebi um pijama e foi muito isso. E que tipo de pijama que é? Era um pijama, tipo uma long sleeve e uma calcinha. Mas é monocromático ou tem alguma risquinha ou algum padrão? As calças são um padrão xadrez, penso eu. A camisola é azul e tem um amendoim que está a dizer qualquer coisa, que eu não me lembro. Portanto, tens 12 anos. É isso? A tua roupa. Quando eu vou para a cama tenho 12 anos. E a tua namorada acha isso sexy? Tu tens 12 anos? Ela é da Igreja Católica. Sim. Ela como passa o dia com velhos.
Ela gosta de chegar à cama e ter um rapaz em berbos, é que eu tiro os pelos todos também, que é para não estragar a fantasia, não é? Com barba é mais chato. E chamas-lhe titia. Chamo-lhe titia, chamo-lhe Dona Otília. E é isso. E tu recebeste muitas prendas? Não, sabes que chegas a uma idade em que já não recebes tantas prendas, não é? Só se fores deficiente. É? Se tiveres uma deficiência, tenhas 30 ou 40 anos, continuas a receber prendas. Tipo que uma cadeira de rodas? Não, tem que ser mental. Tem que ser, tens de ser ok. um síndrome de Down, uma coisa assim. Okay. Nunca tinha ouvido isso. De certeza que os putos não, lá está. Os gajos com 30 anos, síndrome de Down, deve receber bué de prendas. E deve receber as melhores. Quase certeza, não sei. Nunca passei o Natal com pessoas com deficiência. Mas, Quer olha, dizer, algumas dos meus familiares têm. não diagnosticadas Sim, oficialmente, mas sim. sim. Sabes que este tempo, entre estas semanas de Natal, Ano Novo, que muitas vezes servem para nós meditarmos sobre a nossa vida, não é? Muitas pessoas tomam decisões em relação a mudanças, mas uma das coisas boas que teve para mim foi uma distância ainda maior de redes sociais e de polémicas, e é como aquelas relações más. Imagina quando tens 20 e tal anos, aquelas reuniões super intensas em que as pessoas têm ciúmes e há discussões, e tu depois, na altura, aquilo parece tudo normal, não é? E quando passado um ano olhas para trás pensas, ai meu Deus, como é que eu me meti nisto? Não é? Parece uma coisa completamente absurda. Sim. Há relações que uma pessoa... E em relação às redes sociais, como é que eu achava bonita, ela tão feia? Lá vai. Uma pessoa aqui, lá vais tu, Sim. não é? Sempre minimizar, O amor é cego, não é? objetificar as mulheres, não é? Sim, é muito isso que eu faço. Acho que elas são um objeto. Há objetos valiosíssimos, percebes? Os ovos Fabergé, por exemplo. Então há novidades do nosso convidado, estamos aqui a olhar para... João Quadros diz que está na Estefânia a chegar. Eu penso que da Estefânia aqui ainda são com trânsito 10 minutos. Sim. Eu acho que devíamos passar então a emissão para a moto em direto. Do exterior temos os... Que deixou de acompanhar o autocarro. Nuno Luz. O Nuno está no Porto, que ele não percebeu, ele nunca percebe muito bem para onde é que é para ir. Mas voltando a esta relação das redes sociais, que logo a primeira semana começou logo com uma série de polémicas, não é? E eu estava a reparar como é que a maioria destas polémicas ganha tração, não é? Porque é quase como tu atirares chupas-chupas para uma aula de escola primária. Percebes? Sim. Ou seja, aquela coisa do rosa e do azul do Bolsonaro, sim. não é? Vamos, por exemplo, essa, que é toda a gente a comentar e a indignar-se. E a questão não é nada de surpreendente numa afirmação bacoca como esta. Se dissessem assim, olha, vamos já começar a alinhar os homossexuais e para irem para campos, eu percebia mais indignação. Portanto, ponto número 1, não há nenhuma surpresa nisto. E depois, o tempo que mesmo que tu critiques, não vais converter nenhuma das pessoas do outro lado, e no máximo estás a reforçar a opinião dos teus amigos que têm a mesma opinião do que tu. Eu estava a pensar até que ponto claro que há uma margem para todos nós merecemos isso, às vezes temos um escape de dizermos uma piada, dizermos qualquer coisa, mas o que eu vejo é um empenhamento das pessoas, um empenhamento quase que tu esperarias de uma campanha política ou de alguém que faça parte do movimento de direitos. E eu achava que se as pessoas somassem todo esse tempo, mesmo que fossem só uns segundos em que se indignam, o somassem e dissessem, olha, eu estou aqui em Portugal, eu indignar-me com isto no Brasil, vai ter zero efeito no Brasil. Portanto, o que é que eu posso fazer? Vou utilizar este tempo e vou fazer voluntariado numa associação de direitos LGBT. Só que dá trabalho, não é? É um bocadinho isso. É um bocado isso. Uma coisa é sermos ativistas do sofá. É mais cómodo e todos nós o fazemos um bocadinho, não é? Mas sim. E não é só isso. Eu suspeito que dentro das medidas todas que o Bolsonaro irá tomar, a cor da indumentária de homens e mulheres deve ser a menos nefasta. Algo me diz. Não sei. Ouve lá, tu queres ir para um campo de trabalhos forçados ou vestir-me aqui uma t-shirtzinha azul? Pois, eu quero rosa, prefiro ir para o campo. Mas isso fez, ou seja, o tempo que nós hoje dedicamos, mas especialmente aqueles momentos de ultraje, de indignação, de tudo o que é despejado para ali,
eu acho que não é, cada vez mais acho que não é saudável. E mais do que tudo é inconsequente. Portanto, é uma espécie de uma constante punheta coletiva que já estás a batê-la por vício mais do que propriamente por prazer. E em que ninguém se vem, não é? É aquela punheta que ninguém se vem. Que pode saber bem na altura, mas depois nunca estás muito bêbado. Sim. Por acaso não bater punhetas. E chegas a casa e queres bater uma e... por acaso não... Tu não te masturbas, aliás. Não vais à casa de banho também, não é? Não, masturbo. Na casa de banho nunca achei piada. Nunca achei piada. Não, eu estava a dizer que tu... Não, estava a dizer que tu tal como a Cindy Crawford, tu não te masturbas, não vais à casa de banho fazer cocó nem xixi, certo? Não tens ranho. Não tenho. E não transpiras. Não, e os meus pães cheiram açúcar mascavado. Não sei porquê. Bem, eu vou lá fora buscar o convidado. Vamos fazer uma pausa então, enquanto vais buscar o convidado. Vamos fazer uma pausa. Porque eu tenho medo de ficar aqui sozinho. Sim. Falar com a câmara. E pronto, vamos desligar isto. E já temos cá o nosso grande convidado. Mais ou menos. João Quadros, não é verdade? Para quem não conhece, que devem ser poucas pessoas, como é que gostas de ser apresentado? Humorista, guionista, criador de conteúdos? João Quadros só, não é? Argumentista, exato. Que foi nos recibos verdes. É? Sim. E quando tens que ir ao dentista ou ao médico, o que é que escreves? Pai, nunca vou. Nunca vou, mas às vezes tenho... As poucas vezes que vou, digo que sou de gestão. E depois os gajos me tratarem bem. Se disseres que és argumentista, és... Ninguém me liga. Não, o gajo é capaz de não tratar mal. Não te fazem os exames como deve ser. Não. Mas então argumentista de... Antes de mais, estou com uma ressaca do caraças aí, esta voz. Tenta só chegar um bocadinho então mais ao microfone, para não ficar muito baixinho. Okay. Como isto grava tudo numa pista, depois é tramado tratar isto. Então, estamos nós a dizer que o João foi guionista de programas como Herman Enciclopédia, Contemporâneos, Última a Sair. Já escreveste para cinema, para teatro. Cinema só uma vez. Com um filme produzido pelo... Roubar. Exatamente. Do Lionel Vieira, não é? Sim. Tens uma crónica agora no Jornal de Negócios, certo? Não. Esse já fui despedido. Foste despedido? Fui despedido. Qual foi o motivo? Acho que foi a maçonaria que me despediu. Foi uma crónica que meti o Ferro Rodrigues e essa malta toda e percebi logo que ia ser despedido. Tem uma coisa em comum, também foste despedido por uma crónica que tocou em sítios onde não havia. No caso eram os angolanos, mas que nem os angolanos nem sequer. Sim, mas o que foi mais engraçado é que nem foram os angolanos, eu acho que os angolanos leram aquilo, foi o representante deles, o Mefistófeles, o advogado Proença. Sim. Pois eu não posso ser muito mal, porque como estou na TSF, acho que o gajo ainda é dono daqui, em parte. Tu gostas imenso dele, aliás. Não, eu adoro. Já não tens nada a perder. Estamos aqui a falar em off disso não, até. Claro. Mas chamaram, mas o que é que disseram? Utilizaram outro argumento, que foi o que fizeram comigo, não é? Não, eu assim que escrevi a crónica, eu estive lá 10 anos, assim que escrevi a crónica percebi que aquela crónica ia me dar chatices. Sabia antes de escrever. Ligaram-me a dizer corte de despesa, não vale a pena estarem com essa Mas conversa. nunca te disseram nada sobre a crónica? Nunca te chegaram a dizer diretamente? Não, quer dizer, não posso dizer. Depois havia outras pessoas, porque havia quem gostasse que eu lá tivesse. Claro. Aliás, quase toda a gente era. Se tu fosses ver ao top 10 dos últimos anos, eu estava sempre a primeiro ou segundo de todas as crónicas mais lidas, mesmo sendo o único gajo que não escrevia, que escrevia palhaçada, que escrevia sobre economia. Deixa-me só perguntar uma coisa, porque aquilo que tu fazes, não é? O que nós fazemos, tem uma das bases essenciais é a liberdade de escreveres o que escreves. Mas todos nós temos pontos fracos, ou seja, em algum momento quando pensaste se calhar esta agora é que vai dar merda, em algum momento pensaste, agora não vou chatear. Não. Faz sempre claro. Ou seja, sabias, não, estou a dizer isso porque eu passei exatamente por isso. E é que eu pagava-me bem. Claro. E no momento em que tu questionas, que é normal questionar, quer ter estes problemas, quando já estás a questionar, já estás a danificar aquilo, já estás a fazer a censura que eles querem. Já estou a fazer autocensura, não posso. Claro. Eu digo sempre que é digo sempre. Não, eu digo sempre. Digo agora. Mas... é o meu ou é o teu? Não sei. Mas faz-me. O meu, para quem não sabe, um telefone está aqui a guinchar. Espera aí, eu vou desligar o meu. Eu acho que a minha dívida é para com quem me liga. Por isso,
Pá, se há quem eu não posso trair é quem me lê, portanto não vou deixar de escrever aquilo, pá, o que é suposto eu escrever, mesmo que perca o emprego. E sempre foste assim, ou sentes que com a idade estás mais no modo que se foda? Não. Pá, sempre fui. Eu não me lembro. Olha, tudo o que eu escrevi para o Herman, nunca houve nada que viesse para trás. Nunca. Nunca tive um texto, nem para ele não gostar, do ponto de vista da comédia, como o Herman não era disso. E pá, eu contra a informação tínhamos liberdade total. Quando senti que não tinha muito, não era que não tinha liberdade total, mas que estava a haver uma mistura ali que eu não gostava muito. Quando os políticos começaram a tirar fotografias com os bonecos e o Carrilho andava lá pelo pátio das produções fictícias e pá, eu deixei de achar graça aqui. Sim. Pois se eles não estavam a ficar melindrados com aquilo, era sinal que não estavam a tocar na ferida. Pensaste tu, aí que horror, estão a arrebentar comigo para, façam lá o meu boneco. Pá, achei-te graça. Sim. Achei que já não estávamos a tocar na ferida e para mim não tinha graça. Os 3 primeiros anos foram muito giros, depois a partir daí... Tu falaste da maçonaria. Desculpa. Achas mesmo que eles têm influência e têm capacidade de... É a maior seita deste país. É a verdadeira seita. Eu acho que são os gajos que mandam nisto. Mas ao fim e ao cabo, e no mundo artístico estão muito infiltrados, não é? No mundo há muita cena, todo lado, teatros, mas é que a questão é quando a maçonaria apareceu, a ideia dos pedreiros livres, havia um ideal político, claro, não é? Ou seja, o que é que eles fazem agora além de usar aventais? É lobby puro, ou seja, é um grupo... Lobby político, lobby financeiro, lobby de poder. Houve uma altura em que os 3 líderes dos 3 partidos, era o Zorrinho, o do PSD era como é que se chama? Do CDS era aquele que não preferiu o filho. O coxo, não? Exato. O Montenegro. Eram os 3 da Casa Mozart. E estás rodeado. Não de vocês é para não. Não. Faz mal. Não, mas eu um dia gostava... me convidaram, pá. Eu gostava que me explicassem, porque assim, eu entendo, quer dizer, entendo Opus Dei tem por trás uma série de princípios que eu domino, mas deixa-me só dizer, eles têm um objetivo, além do controle do poder, têm um objetivo que é ter muitos filhos e evangelizar as pessoas e dominar. Mais ou menos, sabes que eu sou afilhado do Jardim Gonçalves, que é o número 1 da Opus em Portugal. E supostamente... Ele gosta de ti? Não. Aliás, posso dizer que ele encontrou o meu pai e disse, eu escrevi uma coisa quando o milénio foi à falência, semifalência, que é a santificação através do trabalho. Mas no fundo depois gamam. Foi o que eles fizeram no milénio. E então escreveu-me um tubo de ensaio que era sobre a santificação através do gamanço. E o Jardim Gonçalves telefonou ao meu pai, encontrou e disse, olha, o teu filho, pá, devias deserdar o gajo porque ele escreveu isto e aquilo. E o meu pai disse, olha, pá, eu deserdar não posso porque, como sabes, investi todo o dinheiro no teu banco e, portanto, ele já não tem nada para herdar, por isso é um bocado difícil estar a deserdá-lo. Mas isto de Opus Dei, achas que então o propósito é o mesmo, é poder pelo poder? Ou seja, eu acho que vai variando, sabes? Isto vem, uma altura a Opus manda mais, outra altura a maçonaria manda mais. E acho que especialmente ao nível da justiça, acho que se nota muito. Acho que agora até a maçonaria que manda. Mas eu só estou a dizer isto porque, por exemplo, tu vês os evangélicos norte-americanos que acreditam que os dinossauros viveram ao mesmo tempo que as pessoas e que o planeta tem 6 mil anos e essas merdas todas. Mas eles, isto não é uma atenuante, mas eles têm uma ideia do que querem que seja o mundo, ou seja, têm uma série de valores que querem aplicar. Têm a mesma ideia que tem a maçonaria. Que é simplesmente poder. Só entras para o Opus se o teu pai for... tiver massa, tiver poder... Mas percebes o que eu estou a dizer? Ou seja, há alguma coisa além entre a maçonaria, tu achas que há uma ideia? Não, queremos um Portugal assim, queremos uma sociedade assim. Não, é poder próprio. Sim. E mais poder essa do merda que... é diabólica. Claro. Pá, eu sei que, pronto, o meu pai era dono da maior empresa de engenharia do país, de projeto. E eu era bom aluno. Portanto, era uma aposta de futuro.
eu fui expulso da Opus, quer dizer, na altura do Shannon, que era o colégio da Opus, porque pá, eu detestava aquilo e quando veio cá o Monsenhor Escrivá, a única vez que veio cá, eu ofereci-me, porque passavam uns slides, e eu ofereci-me para ajudar, porque estava farto daquilo. E então cortei uma pila em cartão e meti entre a lente e o projetor. Portanto, quando a primeira vez que ligaram o projetor, pá, tinha uma pila para ir de 30 metros na parede. Uma boa pila. Tu foste precursor daquilo que o Fight Club fez vários anos depois. Sim, aquele framezinho da pila. Exato, fiz primeiro que ele. É uma cópia. E por isso, pá, mandaram-me embora. Não foi só por isso. Que idade é que tinhas aí? 13, pá, e 14. Mas até aos 18, pá, mandava uma revista todos os meses. Mas a tua família é religiosa? Era. O meu pai era bastante e a minha mãe era mesmo, ia lá para aqueles retiros e não sei o quê, com mulheres. E tu lembras-te de ser crente quando eras mais novo? Ou desde... Sim, pá, e até aos 12, 13 acreditava em Deus mais ou menos, quer dizer, tinha assim, pá, eu gostava de ir à igreja quando não estava lá ninguém e dava umas voltas àquilo e tal, para ver se me dava sorte para os testes, não sei o quê. Mas pá, aí a 14, 15 anos já não acreditava. E houve alguma cena que tenhas explotado isso ou foi gradual? Deve ter sido a puberdade. Gajas, né? Gajas estraga tudo. Porque a minha namorada também, ela chegou a fazer o crisma e isso tudo. E ela hoje em dia não acredita em nada, mas o momento em que ela deixou de acreditar em Deus foi quando lhe disseram na catequese que ela tinha que amar Deus sobre todas as coisas. E ela, mas eu amo mais os meus pais. E não faz sentido. E isso foi o que fez. Então, se calhar é treta. Agora tenho que gostar mais de Deus. Eu tenho um bocado a ver com o lado científico da coisa. Sim. Eu fui. Acho parvo. Pois, pronto. Sim, no Twitter foi uma das primeiras perguntas que era como é que nós lidávamos, já nos fizeram, também já falamos um bocadinho disso aqui, que é como é que se lida com os amigos ou com a família que é crente. Pois, epá. E tu estavas a dizer, não respeito. Não respeito. Mas eu acho que é mais a tua persona no Twitter. Não. Mas não tens nenhum amigo crente? Pá, neste momento eu mudei de amigos desde que divorciei. Os meus amigos, que eram meus amigos para desde os 10 anos. Eu divorciei-me há 4 e tirando um, deixei-me dar com todos. Ok. Como é que eu ia dizer? Todos os meus amigos eram, sei lá, direita e bancos e etc. Sim. Com eles. Mas isso são os amigos que tu herdaste da tua infância e adolescência. Sim, meus amigos dos 12 até aos 49. Assim, pá, depois quando veio a altura do Passos Coelho e do PAF e não sei o que, eu começava, como a minha ex-mulher dizia, era o estrago a jantares. Porque eu não conseguia ouvir certas coisas, era quase da direita e eu começava a dizer, pá, aí a terceira ou quarta frase sobre os chulos do rendimento social de inserção e não sei o que, e eu mandava-os para o caralho. E aquilo acabava sempre mal, quando não havia porrada. Havia muitas aí? Pá, não havia porque eles cortavam-se. Isso é uma das perguntas que muitas, 3 ou 4 das perguntas que fizeram foi como é que está o top 10 de lutas no Jardim da Estrela. Sabes que isso é um bocado só para explicar aqui para quem não sabe, muitas vezes em quesílias no Twitter, uma das suas respostas... Calma, mas não é só no Twitter, deixa-me só dizer, houve um amigo meu que nós moramos ali todos também perto uns dos outros e que me disse, encontrei o João Quadros, perguntei-lhe o que é que ele estava a fazer no Jardim da Estrela e ele disse que ia andar à porrada com um gajo do Twitter. Isso é verdade ou não? Ou seja, já estiveste no Jardim da Estrela à espera de um gajo para andar à porrada? Várias vezes. E já apareceram 1 ou 2. Sim. E então? Bem. Mas andaram à porrada ou conversaram? Uma vez conversámos. Okay. Outra vez nós chegámos a conversar. E quem ganhou? Ganhaste? Sim. Ganhaste? Eu sou bom nisso. Sim, mas... Mas como é que eu ia dizer? Não, é uma coisa um bocado empolada a cena. Sim. No Twitter existe uma coisa que é... Ainda ontem houve um caso desses. As pessoas às vezes dirigem-se a ti de uma forma à primeira vez. Eu não faço isso. Sim. Eu não, a primeira vez que vou falar num gajo do Twitter, não digo lá, filho da puta. Yeah. Como é que é? Não sei o quê. Ainda ontem apareceu um gajo por causa do Sporting ter perdido. Eu estava um bocado... Eu não gostei que o Sporting perdesse, mas apesar de tudo disse o que é que estava mal. E como deves calcular e já deves saber, eu apoio o Bruno Carvalho. Acho que foi um escândalo que se passou na Sporting.
E apareceu um gajo a dizer, estes brunistas, este brunista que está contente porque o Sporting perdeu, querias a cagada da outro presidente e não sei o quê. Uma pessoa diz isto assim à primeira logo. Sim, que nunca faria na rua, não é? Claro. Epá, e depois é como se traçasse o limite, é aquilo. Yeah. Eu não, pá, eu disse, olha, estou tão contente como a tua mãe quando leva vergastadas de picha nas amígdalas. Pá, depois apareceu o pai do gajo, o filho, e não sei o quê, não falas assim como o pai, não sei como, a minha avó já morreu, e não sei o quê, mas não sei o quê. Pá, mas não tenho consciência, às vezes, que dirigem-se a uma pessoa como se não se diria, pá, como nunca, eu pelo menos não me dirijo assim à primeira vez. Sim. Depois é outro conceito da figura pública, que é uma coisa que eu gosto imenso. Pá, aumentou a figura pública no cu. Tens que te sujeitar a isso, não é? O pessoal acha que tens que... Pá, o pessoal acha que eu não me importava de ser figura pública se me desse, pá, 50% de desconto nos impostos. Yeah. Assinava um papel, agora sou figura pública, não posso fazer isto e isto, mas descontam 50% dos impostos. Pá, não sendo assim, sou igual aos outros. Sim, claro, eu acho mas que o pessoal... O que é que tu... Ou seja, tu sabes perfeitamente que, além do prazer que tu tens em dar baile a um gajo desses, tu não retiras nada daí, ou seja, tu não vais mudar a opinião dele, não há nenhum tipo de mudança sobre o tema que estejam a falar, seja o Sporting, seja o racismo, seja o que seja. O que é que te leva a fazer isso? Porque eu só te pergunto isso porque eu acho que às vezes também pode ser um bocadinho desgastante para ti fazer isso consequentemente. Pá, não, porque eu já tive conversas, mas no Twitter consigo ter conversas. Sim. Mas quando entram assim um bocado a matar, epá, eu respondo a matar e aquilo dura, pá, um bloco. 2 ou 3 insultos e bloco. Hoje em dia não costumo combinar a porrada, já não combino, estou zero. Mas isso não comentas sem ir ao ginásio, estás mais em baixo de forma. Não, pá, é um bocado ao contrário. Um gajo já, sei lá. Mas isso deixa-te inquieto. Já aprendeu tanto que, pá, não me apetece usar. Mas eu já... E não, pá, já não tenho paciência. Sim. Mas deixa-te inquieto algumas vezes, ou seja, porque sempre que tu interages com alguém num conflito nas redes sociais, há sempre um certo nível de tensão. O gajo fica mais ansioso, mesmo que se vá embora, que saia dali, depois será que o gajo já respondeu? O problema é lá, que depois a seguir fazem contas e depois mandam fotografias dos meus filhos. Pois isso, eu estava a falar via disso. DM, já mandaram fotografias dos meus filhos, que, pá, quando é de meta-direita, mete sempre gajos que mandam fotografias dos filhos com cruzes nazis por cima, merdas assim, não sei, pá, mas não... Incomoda-me? Não me incomoda muito. Mas ages legalmente? Costumas agir legalmente quando entra nesse campo ou não? Não. Pá, não. Não vale a pena, não é? Não, eu nem sou... Pá, eu já digo isto, pá, não... Eu não sou de me queixar. Depois, coitadinho, pá, estou-me a ameaçar e não sei o quê. Pois, pá, sim. Não... Pois eu acho que faz parte, não é? Um gajo também sabe que, sim, infelizmente, faz parte. Sim, e a maior parte é malta que, pá, não dá cara, que faz 5 contas, 10 boots, pá, não dos gajos, ou seja, o que é que te faz, qual é que é o limite que te faz dizer, então, bora aí fazer um mano a mano, pé descalço, no pôr do sol, já foi mais, percebes? É aqueles gajos que... O que é que te faz chegar a esse ponto de dizer, pá, bora lá para fora? Sei, pá, são aqueles gajos que a mim irrita-me um bocado, aqueles gajos que não dão a cara. Sim. Normalmente eu tenho sempre isso com gajos cujo Twitter, pá, tem um boneco. É o ovo, né? Pá, agora é uma silhueta. Agora vês aí. E o nome é falso. Sim. E começam logo eles. Ou que a conta foi criada há um dia, portanto foi alguém que tu bloqueaste e criou só para te ir lá chatear. É um bocado isso, é mais isso. Mas não, ou seja, o que tu és ali, eu acho que há muita dúvida essa das pessoas, ou seja, eu estive contigo uma ou duas vezes, já falámos algumas vezes no título, algumas até mais acesas, mas que acabou sempre em bem. Mas acabamos sempre em bem. Mas, e o que as pessoas pensam, será que aquilo é uma persona, tipo, como um gajo está em palco, não é? Sim. Há sempre ali um exagero uma caricatura. Aquilo é o mal está feito. Sim, exato. Não és tu já viste que eu quando comecei o Twitter era mesmo o mal está feito. Eles é que depois agora acrescentaram o nome à frente, porque havia uma altura que nem tinhas, era o mal está feito, tinha a minha fotografia obviamente, mas era uma continuação do que era o meu blog. Sim, pois tu tinhas aí há muitos anos. Portanto o que eu estou ali não sou exatamente eu. Sim. Pois, eu acho que as pessoas não percebem bem às vezes essa diferença. Eu noto muito isso, por exemplo, na minha página também sou por falar noutra coisa e tenho ali uma persona diferente. Quando o pessoal vai para o meu perfil pessoal
estrelhar ou chamar-me nomes ou mandar mensagens pessoais, eu mudo, o contexto muda, ali passa a ser sério. Ali estamos na brincadeira, estou a bujardar, não sei o quê. Quando tu vais procurar o meu perfil para me ameaçar no meu perfil pessoal, aí a história muda, né? Eu, como é que eu ia dizer? Pá, a ideia de ser humano está feita é um bocado um gajo que diz mais ou menos o que lhe apetece e que tem mau feitio. E daí o mal está feito vem de... Uma pessoa que me conhece cá fora, depois às vezes estranha um bocadinho que eu sou muito educado. Tal. O gajo não é uma besta, pá, o gajo não é uma besta. Não. Aliás, ele sempre que anda a porrada diz, olha, permitia-me, por favor, que lhe esbofeteasse a cara. Partido de nariz neste momento. Mas deixa-me, a questão da violência é uma questão que me interessa, até porque eu cresci num meio muito masculino, num colégio de rapazes, católico, e portanto a violência era quase um estilo de vida, não é? Era sim, como... eu também. Portanto, era isso que eu queria... E o meu irmão mais velho fazia... Fiz o irmão mais velho boxe, também, pronto. Igual, exatamente. Boxe, fizemos boxe, os irmãos todos, essas coisas. Buraca e da Maia, meus amigos. Sim. Não estou a dizer todo. Mas não penso que a Buraca e da Maia, no meu tempo, o Liceu Camões era pior que a Buraca e da Maia hoje em dia. Em termos de porrada, tipo, se calhar de mais salvas do rugby e não sei o quê. Rugby, para a extrema-direita, o meu irmão era nazi. Sim. Depois de extrema-direita, nas escolas da Buraca não dava para haver muito, não havia espaço. Eles queriam cotas, tipo, temos um... Havia muitos, mas escondidos, ninguém dava. 79, 80 é a altura de muita droga. Sim. E muita violência. Sim. Bem, sendo que há certos tipos de droga que não dá muito para te seres violento, não é? Se tens um chute de heroína, não vais para ninguém. Mas o ambiente... Sim, o ambiente fica mais pesado. Mais eu tinha uma namorada na Avenida do Uruguai, em Benfica, e aquilo era duríssimo. Sim. Havia muitos roubos, assaltos. Fazes uma rua com vida sem ser gamado ou tentarem de gamar. Eu já ia morrendo 2 vezes nessa rua, na Avenida do Uruguai. Era mas foi uma vez atropelado e outra vez de bicicleta que me esfolei todos os bardalhões. Mesmo ir, por exemplo, isto é incrível, que eu tinha 10 anos, 9, hoje em dia isso seria impossível. Ia sozinho de Miguel Bombarda para a Gênia dos Santos. Sozinho. Portanto, 9, 10 anos. Apanhava o autocarro 2 andares, depois saía na Avenida do Brasil para poupar dinheiro, para ter para a bola de Berlim do bar, e depois tinhas de fazer a Avenida do Brasil. Para fazer a Avenida do Brasil era um período, caralho. Bem mais perigoso do que hoje. Era esgamado quase todos os dias. Ali nas murtas, não é? Ciganos e malucos dos Leonardos que andavam todos cá fora. Sim. Todos. Já não. Todos a mostrar a pizza, sim, com o cu de fora e não sei o quê. Ia tirar de pedradas e não sei. Um gajo chegar lá vivo, aquilo era muito difícil. Não tem nada a ver com a segurança que é hoje Lisboa. Sim. E no entanto, como estavas a dizer, é menos provável veres um miúdo de 11 anos a fazer esse caminho hoje. Mas por outras razões, eu acho que tem a ver com o trânsito, com a pedofilia, não sei. Mas tu achas que hoje há mais pedófilos do que antigamente? Acho que antigamente... raptar um miúdo em Lisboa era complicado. Pois. Então, mas hoje é mais complicado, ou seja, há mais câmaras. Havia muito menos gente em Lisboa. E as pessoas são mais indiferentes umas às outras. Está bem, mas é mais fácil, é mais fácil hoje seres apanhado num crime, porque há muito mais meios para te apanharem, não é? É verdade, mas eu acho que é uma questão de percepção apenas. Eu acho que tem muito a ver com o pós-25 de Abril. Eu acho que os pais estavam a cagar para os filhos na altura. Cagar no sentido de... era um pós-25 de Abril... Portanto, ainda me lembro antes do 25 de Abril. E o pós-25 de Abril ainda havia um certo terror de... Eu uma vez, da 4ª classe, uma senhora que me esperava, que eu andava para aí há 15 dias a controlar-me, levou-me de carro. Disse-me que era tia, não sei o que, levou-me de carro. Fui a Versalhes com ela, a sério, e depois deve ter dado uma coisa e voltou e pôs-me na escola. Já andava toda a minha procura. Mas queria-te raptar como filho, não, provavelmente. Sim. E era bem gira, se eu me lembro. Se não fosse como filho, também não me importava, apesar de ter 4ª classe, não sabe. Mas, foi seguida e apanharam, não é? Porque antes do 25 de Abril, uma coisa dessas, não era brincadeira. Sim. Ninguém se atrevia a fazer grandes crimes antes do 25 de Abril. Sim. Portanto, no pós-25 de Abril ainda havia esse clima de contenção dos criminosos. Sim, acho que sim. E as redes sociais devem ter exponenciado muito também a pedofilia, os crimes de pedofilia. No sentido em que tu tens mais acesso aos movimentos das pessoas e quem é que elas são e onde é que andam. E não tens só mais gajos, informação sobre o gajos vítima. Se calhar que nunca... Eu não sei, pode ter os dois fatores, não é? O gajo se alivia com vídeos porno na net,
de crianças. Pois. Ou o gajo que vê que é aquilo mesmo que ele curte e diz, agora tem que ter uma criança aqui a sério, estás a ver? Sim, provavelmente. Não sei para onde é que dará. E há o perigo de... É fácil desaparecer, apesar de tudo. Sei que há câmaras e não sei o quê, mas acho que um gajo pode de repente já estar em Espanha, não sei o quê, tu antigamente para passar a fronteira antes da União Europeia levavas um tempo do caraças. Tinhas que ir pela Nacional, demorava bastante tempo. Não, pá, chegavas ali, estavas horas ali a mostrar os documentos e não sei o quê. Agora é fácil, o gajo vai por aí fora. Eu concordo, mas também acho que é uma questão de percepção da psicocoletiva, era o que estavas a falar, por exemplo, dos programas da manhã que dão a ilusão de que Portugal é um país perigoso e isto vai às vezes a Correio da Manhã TV. Toda a gente é violada e esfaqueada. E eu acho que tem muito a ver com essa questão de percepção, porque ainda há pouco tempo fizeram isso nos Estados Unidos, fizeram uma experiência que era os pais que foram criados nos anos 70 e os filhos e que moravam todos na mesma área. Então era não só os miúdos de agora se movimentavam numa área muito mais restrita em termos de dimensão, como os pais achavam que havia muito mais perigo e eles foram ver os dados de criminalidade e eram mais baixos agora do que nos anos 70. Portanto, era tudo uma questão de... Eu acho que os pais estavam-se um bocado a cagar. Sim. Deixaram-me sozinho aos 9, só atravessava a República e eu fui lá atropelado com a minha mãe e com o meu irmão, e a minha mãe teve pai 1 ano e meio, não foi bem de coma, mas quase. Teve 2 fraturas de crânio. Não havia semáforos, era uma polícia sinaleira. E os carros andavam a abrir e era um Volkswagen. Não parava, já havia muito menos. Não só havia muito menos passadeiras, como ninguém parava nas passadeiras. Eu parava. E só esse percurso, eu hoje imagino deixar os meus filhos fazerem esse percurso, era impossível. Pois. Sim. E meterem sozinhos no autocarro daqui para o outro lado. Sim, eu só de mim para o meu irmão. O meu irmão tem menos de 9 anos. Eu fazia o caminho tipo, da Maia Buraca da escola, desde muito cedo eu fazia a pé. Às vezes sozinho, às vezes com alguns amigos, e o meu irmão já não fez. E no entanto era muito mais perigosa a Buraca da Maia na minha altura do que agora, que está mais... traficam mais droga e não fazem muitos crimes. Com os direitos das crianças e nós não tínhamos assim, não é como hoje, eu para falar à mesa tinha que pedir autorização ao meu pai. Sim. Não me sentava à mesa sem o meu pai se sentar. Não, os putos não tinham... No colégio também tinhas que te levantar quando o professor entrava na sala? Sim. Eu era normalmente ia sempre para a rua, no Liceu Camões, conseguia fazer as 5 horas a ir às 5 horas para a rua da escola, da aula. Em que idade? Na adolescente? Bem, 13. O meu recorde era mesmo tipo uma semana inteira que todas as 5 horas ia para a rua. O que é que tu fazias nas aulas? E depois não chumbavas aí? Não se chumbava nessa altura com faltas de disciplina? Ficava ali no limite. Depois ficavas tapado. Sim, ficava tapado. O que eu fazia era piadas. E se fosse física, fazia piadas de física. Se fosse química, fazia piadas de química. Se fosse biologia, fazia piadas de biologia. Era temático. Não era tanto seres mal educado. Não. Era só... destabilizar. Estar sempre a fazer com piadas. Sobre a temática estávamos a dar só para fazer rir os outros. Sim. E achas que se não fosses para a rua aí serias humorista hoje? Ou achas que o fazer rir e ao mesmo tempo chatear outros, meteres o dedo na ferida ou chateares e ires para a rua, fez com que... Não, provavelmente não. Isto já vem de puto. Eu quando escrevia nas redações da 4ª classe chegaram a mandar-me ao médico, achavam que eu era maluco. Sim. Eu lembro de ir ao meu médico, os meus pais super preocupados, e eu ia muito nervoso, para as pessoas na escola eu era maluco. Porque mandavam fazer a redação sobre o leite e a vaca eu fazia sobre do ponto de vista do leite. O leite era uma família que estava dentro do copo, depois uma pessoa começava a beber, lá foi o tio, beberam o tio. Quando começavas a ler isto em alto, começava-se tudo a rir. Era um bocado... E porque eram as férias, as minhas férias eram no Polo Norte ou no Polo Sul, em que as focas andavam de biquíni, mas não sei o quê, fazia várias inversões e essas coisas, e por isso aquilo nunca batia certo com o que estavam à espera. E então achavam que eu tinha problemas mentais. Mas isso diz muito sobre o nosso sistema de ensino, que é, eu só percebi isso quando estava na faculdade, que é a criatividade. Ou seja, não existe, não é vista como um asset, como um bem de, olha, este gajo está aqui a fazer estas cenas. Ao contrário, é... Completamente, aquilo tinha que estar tudo alinhado
Tinhas que escrever a vaca dá leite, o leite faz bem. Pronto, todos escrevíamos a mesma coisa. Bastava escrever o Salazar manda beber leite. Também. Depois só desses tempos. Eu ter o quadro do Salazar na parede da escola. Mas olha, falaste da Opus Dei, da questão da tua família ser religiosa. Essa necessidade que imagino que havia de ordem, não estou sequer a falar de educação, de bons tratos, de ser educado, de se levantar quando as pessoas chegam, mas essa ordem, que normalmente foge sempre à repressão, era algo que te incomodava já na altura? Sim. Eu tinha é assim uma coisa privada, mas a minha avó era marada, para além de... era uma senhora, o pai dela tinha sido um dos donos do Casino de Estoril, era uma senhora, mas não era. Era, bebia e fazia coisas horríveis, que os meus pais não sabiam. Torturava a mim. A ti? Sim, de género, sei lá. Por causa que eu não, estou aqui a contar, mas... Conta. Mas pronto, do género, 4 da manhã, acordar-te e queimar-te com cigarros e essas merdas. Com que idade é que tinhas? Tu? Isso foi entre os 6... deve ter sido desde que eu nasci, mas porque eu morava em casa da minha avó. Os meus pais moravam lá. Apesar de casados, o meu pai casou e continuou a morar em casa da mãe. Para ter comida... Não, o meu pai era engenheiro e era bom e Não, comida tipo tudo lavadinho e tudo feito. Mas não também tinha dinheiro para empregada. Um bocado de menino na mamãe, estás a ver? E a minha avó era uma pessoa bastante autoritária, mas uma senhora, pronto. E até aos 13, 14, até eu lhe dar uma carga de porrada e partir-lhe 2 costelas e vazar-lhe. O que é que ela te fazia? Ou seja, já contaste, é bastante elucidativo, de pagar de cigarros às 4 da manhã. Aquele era álcool. Álcool. Ela... Okay. Provavelmente, estou aqui a contar isto. E eras o único dos teus irmãos que ela... Sim. Éramos só 3 na altura, o meu irmão mais novo nasceu mais tarde, o meu irmão mais velho era assim o querido, e depois a minha irmã... Porquê que achas que ela emirrava contigo? Acho que foi porque eu vim a seguir ao meu irmão e... não sei... E... não assim... Talvez porque achava que eu era o meu favorito da minha mãe e ela não gostava da minha mãe. A minha mãe casou com 17 anos. Aos 19 já tinha 3 filhos. E, alguma razão assim meio esquisita. É difícil encontrar uma lógica em alguém que faz isso. Eu não contava, estás a ver? Eu não contava. Sim. Como acontece muitas vezes com os miúdos que são maltratados. Por uma razão simples, que era para o meu pai não ficar triste. Não queria revelar-lhe que a mãe dele era assim, não queria pôr triste. Mas contaste isso mais tarde? Depois de repente mandava para o hospital. Quanto a esse tipping point em que viraste o boneco? Mas fora lá de casa, eu fui expulso de todas as escolas. Sim, mas assim, não é preciso ter um curso de psicologia para saber que muitas vezes, quando tu és maltratado, depois tens comportamentos um bocadinho desviantes, não é? Mas não era muito desviantes, o que eu não, naquela altura bateu nos miúdos e ninguém podia bater. Fora da escola, houve mesmo na 4ª classe, 3ª, até antes, primeira classe, fui expulso da primeira escola porque levavam-nos para uma sala e batiam-nos. E eu saltei da mesa, onde deitávamos na mesa, dávamos umas reguadas no rabo. E eu saltei da mesa para cima da diretora. E depois de me agarrar aos cabelos dela, fiquei com os cabelos na mão porque ela usava a peruca. Era careca. E então embrulhei agarrei-me ao que restava dos cabelos dela. De tal maneira que depois foi uma bronca enorme. Pronto, saíram vários miúdos da escola, não sei o quê, mas... Talvez se os gajos não dessem reguadas nos miúdos numa sala, isso não acontecesse, não é? Fui parar ao hospital com bolhas nas mãos e etc. Tive para aí 2 dias no hospital, até pelo ataque de nervos, de coisa. E foi assim por aí fora. Se me tocassem na escola... fosse professor, diretor, professora, fosse o que fosse, eu reagia imediatamente. E o facto de teres esse historial, depois quando aconteceu isso com a tua avó, a tua família acreditou logo em ti? Ou pensou claro que sim. Mas o que é que te fez virar um dia? Começas a ter tamanho e contar isto daqui que anda maluco.
Na boa. E ela também começou a ficar mais fraca dos ossos. Não, foi uma cena com a minha irmã. Foi uma cena com a minha irmã. E então apeteceu-me defendê-la. Já estava um bocado farto também. Sim. Pronto. E virei boneco. E quebraste aí a relação com a tua avó ou depois? Não, sabes que depois tive um bocado uma cena, porque pronto, aquilo depois, a minha avó ficando só, eu era a única pessoa que ia visitar lá. Ficas com uma espécie de, não é síndrome de Estocolmo, mas é uma cena estranha que eu ainda hoje tenho. Chegaste a ter alguma conversa em adulto com ela sobre isso? Não. Porquê? Para não valer a pena. Depois a minha avó foi uma pessoa que teve 20 anos sem sair de casa, tinha cataratas e etc. E pá, era uma pessoa estranha. E não saía de casa durante 20 e tal anos. Quando lhe deste porrada já tinha cataratas? Só para ver se vale mais rápido. Não, por acaso foi uma das coisas que esperou que ficasse mais grave. Acho que houve uma deslocação da retina. Mas acho que não foi isso. Que acontece muito com pugilistas, por acaso. Sim. Mas pá, depois ficas um bocado. Ainda hoje tenho isso. Que é, por exemplo, tu fazes textos, como eu fiz durante muito tempo, sobre o Passos Coelho e sobre o gajo da direita e o PAF e não sei o quê. Depois quando o governo cai, pá, não me apetece muito bater no que está no chão, estás a ver? Pá, tens aquele lado de uma certa quase pena do gajo que teve o poder e agora já não tem. Sim, e apetece bater nos que têm o poder agora, não é? Pois, e agora muda para outros e o gajo apetece bater nos outros. Mas vai costuma dizer, ele lá do lado de um partido, diz que se algum dia aquele partido ganhasse, que ele mudava para outro. Porque nunca seria de alguém que está no poder. Agora, nitidamente, há que dar porrada no PS, pronto. Sim. Mas também apetece dar muito nos que se opõem ao PS, nos outros que estiveram lá e que fizeram pior. E que fizeram pior, apetece dar em quase todos. Pois, então é assim mais transversal agora. Não é, mas depois há muito essa ideia. Pá, no Twitter então é sempre, escordola, porque é que não vais para a Venezuela? E não sei o quê. Eu no mesmo dia sou comunista, sou chamado comunista e sou chamado de neonazi, no mesmo dia. Sabes o que é que eu acho que está a acontecer? E isso, pá, é o que me incomoda mais. As pessoas numa discussão começarem automaticamente por tu és de direita ou és de esquerda, como se não houvesse um espectro político, não é? Como se só pudesse ser uma coisa ou outra, e terem uma incapacidade, é quase como as pessoas que têm uma fé religiosa cega, de dizer, tipo, ok, eu sou racista, não gosto de pretos, acho que o Estado deve interferir o mesmo, uma série de coisas. Vou cortar este bocadinho só. Vou mandar para o CNTP. Imagina, tens essas ideias que eu sou contra, mas teres a capacidade de ter um espírito crítico e dizeres, no entanto, acho que o Bolsonaro é um débil mental porque é um gajo que não sabe falar por isto e por aquilo, ou acho que o Trump é isto e aquilo, ou que o André Ventura isto e aquilo. Estás a perceber? Ou podes ter eu, por exemplo, considero-me um gajo de esquerda, mas também muitas vezes considero que há estado a mais em certas coisas. Sim. Não, basicamente... tenho uma como é que não sou capitalista, mas defendo competição, se calhar, não é? Sim. A concorrência. Não é o gamanço dos bancos e esta coisa de salvar bancos e são demasiado grandes para cair e não sei o quê, mas a saudável concorrência, etc. Um mercado livre, é outra etc. coisa que é. Parece que um gajo não pode Sim, ter. Claro. Não, e é esquerda liberal. Claro, e há outra coisa que isso também me irrita, que é a maioria das pessoas que utiliza este argumento ideológico, o filtro ideológico para tudo, são pessoas que não fazem a mínima ideia do que é realmente ser de esquerda ou direita. Ou seja, têm ideias muito... Sim, não é? Realmente não sabem o que é. E quando me dizem numa conversa, como já me aconteceu, tu deves ser do bloco de esquerda, eu aí nem sequer converso, porque não se começas a... Por acaso até foi o que eu votei. Sim, não, mas no sentido desse é o primeiro argumento. Estava-me a lembrar de uma conversa que eu tive sobre religião e a pessoa estava a dizer, mas isso é gajo do bloco de esquerda. E eu até lhe disse, olha, tu já leste a Bíblia? Tu és um gajo católico e vais à missa? Não. Eu disse, olha, eu já li a Bíblia, portanto... Me acontece muito isso também, como tive muita educação religiosa, às vezes acho chegar aos gajos que vêm discutir religião comigo. E porque a religião católica é uma coisa fixe, um gajo é como se tomasse ducha ao domingo. Um gajo faz a merda a semana toda, depois ao domingo vai lá, toma um duche. E para muitos fica uma esmola grande. E para muitos nem sequer, além dessa capacidade de redentora do duche, aquilo é quase um evento social, ou seja, vais lá, vais ali à igreja de Campo de Ourique, vês os teus amigos e tal lá. Eu adorava uma ruiva na altura e era o sítio onde eu ia ver.
E havia muita coisa, aquelas um gajo ia para a igreja, pá, mas as irmãs Chuchu e mas é um bocado como a maçonaria também, não é? Ou seja, é um sítio. Sim, pá, e depois olhas para aquilo e depois, então, pá, quando num bairro, eu morava ali ao pé da igreja de Fátima, eu morava ali na Miguel Bombarda, e pá, tu sabias perfeitamente que o doutor não sei o quê andava metido com a mulher do doutor não sei o quê, depois estavam todos ali na missa, ali, estava tudo ali, não é? Pá, talvez por não ser uma aldeia, apesar de na aldeia tu controlas os outros, às vezes as pessoas dessa altura, de um bairro em Lisboa, achavam que a malta não percebia que à noite naquele carro estava o X com a Y, achavam que não eram controlados, mas eram, especialmente pelos putos. Porque nós putos andávamos ali na rua durante todo o tempo e um gajo reparava quem entrava em casa de quem chegava no carro de quem não sei o quê. Portanto, um gajo controlava mais ou menos os esquemas. Eram as porteiras, os putos eram as porteiras do bairro. Tu já te envolveste em algumas polémicas com diferentes figuras públicas. O Ricciardi, o Como é que está aquilo do Mel? O André Ventura. Fui à judiciária esta semana, na semana passada. E como é que vai para a frente? Não, foi segunda-feira. Foi só para te intimidar? Achas que o gajo vai mesmo para a frente? Mas expliquem o que é que aconteceu, porque as pessoas não sabem. Pá, aquilo tem a ver com... Não, aquilo foi uma coisa de 2016. Pá, aquilo foi no pós-derrota da Vitória, derrota do PAF. E eu tive uma discussão com o Nuno Melo em que ele tentava explicar que as pessoas não votam, apesar de ele ser deputado, uma discussão no Twitter? Okay. Que as pessoas votam em deputados que depois então constituem um governo dentro da Assembleia da República e não aquilo que ele estava a dizer. E fazia-me confusão, e então ali eu chamei-lhe cretino e imbecil, mas o que ele fez foi fotocopiou, tirou fotografias só das minhas respostas. Vê-se que eu estou a responder a alguém, disse, olha, imbecil és tu porque não sabes isto. E então pôs só ao meu lado. E foi baseado nisso, foi um tribunal de Vila Nova de Famalicão, onde ele é... Calma lá, ele pôs-te um processo porque tu lhe chamaste imbecil e cretino? Sim, ainda por cima mas este gajo, desculpa lá, está bem. Mas desculpa lá, que tipo de governante e deputado é este com uma vulnerabilidade de não poder ouvir chamarem-lhe cretino? Ainda por cima... What a fucking pussy, meu. O gajo faz essa batota que é tipo tapa dele. Sim. E mas tu tens o histórico disso? Tinhas ainda? É 2016. Não, ainda por cima o gajo que tem aquela postura parlamentar, não é? Postura do contra o politicamente correto. Sim, politicamente correto. Um gajo corajoso, a direita, corajosa, que dá a cara, não sei o quê. Meu, sério, que menino. E pronto, e mesmo o que me disseram lá na judiciária foi, a gente temos que obedecer. Ainda que... Claro, está a gastar recursos, está a gastar recursos do Estado. Eu já estava a dizer, não sei como é que é possível um juiz aceitar esta queixa. Só que, claro, em Vila Nova de Famalicão, o gajo deve conhecer lá toda a gente. Lagostas ao fim de semana. Eu acho que lhe vendias mandar um Twitter. Mas imagina que eu estou como arguido. Se eu sair do país, tenho que informar a malta. Que palhaçada. Basta lhe devias mandar uma mensagem ou escrever no Twitter, dizer-lhe assim, olha, por causa deste processo, o polícia judiciária que me foi interrogar deixou escapar um pedófilo. Mas é que era meio informático, depois por acaso, ainda por cima é o gajo. Não vou dizer o que é que me disseram na judiciária, porque não posso. Claro. Mas achas que, ou seja, ele faz isso... Pode ser que estavam muito contentes por andarem a perder tempo e coisa com uma coisa destas. E tu achas que ele faz isso numa de... Eu acho que ele estava chateado. Eu acho que eu tenho lado lá na coisa, se calhar se fosse hoje ele não fazia, se calhar é quente no pós, foda-se, ganhamos as eleições e não vamos para o poder. Porque ele pôs logo o processo e só agora é que teve andamento. Só agora é que... Mas estás a ver, isso é um dos, aquilo que tu contaste, o que aconteceu. Já prescreveu essa merda, de certeza. Ainda não. Isto tu contaste do que aconteceu, portanto, do facto de não ter ganho as eleições no partido, mas poder fazer uma coligação posterior, que é uma coisa que está consagrada na Constituição. Mas que as pessoas não sabiam. Mas essa é a questão. Se acontecesse o contrário, ou seja, nunca tinha acontecido, mas facilmente bastava tu ouvires, ler jornais e ler a Constituição. Isso é outra coisa, que é montes de países na Europa Ocidental governam com... Não caiu do céu. Que era ter a capacidade de, se for ao contrário, por exemplo,
pá, mesmo que não gostasse, eu era capaz de dizer, olha, pá, é verdade, olha, o PS ganhou, mas o gajo não conseguiu fazer governo e o PS coligou-se. Ou seja, esta ideia de que a democracia e as regras só servem quando caem para o teu lado, pá, é uma falta de hombreidade e de honestidade intelectual destes gajos, meu. Mas há muita... Sim. mas se fosse ao contrário, iria acontecer também. Não vamos aqui achar que o pessoal... Não, e se não, fosse o mas contrário... eu por acaso lembro dessa noite das eleições em que o Costa falou cedo demais e chegou-se à frente e disse que tinham perdido. O que houve foi movimentações depois da parte do PC e do Bloco de Esquerda que foram ter com o Costa disseram lá. Tem calma. Ganhamos, já dá para ganhar. Só-me lá isto. Claro. Os gajos não podem fazer governo. Porque o Costa ia para a oposição. Já tinha assumido mais ou menos aquilo. Aquela recontagem de votos da Sueca, não é? Que parece que... Sim. Eu queria te perguntar isto, que era destas... das que eu consegui apurar, tens a cena do Richard e que disseste... Do Richard, sabes que aquilo não era o Richard. Era conta falsa, não é? Uma conta falsa. Não, era uma agência de comunicação. Até sei qual mas era em nome dele. Ou seja, mas era em nome dele. Sim, devia ter lá 4 ou 5 pessoas que estavam a tentar... Mas ele deu autorização para que lhe fizessem uma conta de Twitter. Claro, com certeza. Aquilo era uma agência de comunicação. E das boas... que resolveu entrar em discussão comigo. E tu disseste-lhe que ele devia ir para a comporta antes de ter um AVC, não foi? Sim, pá, e que isso até é um bom conselho. Chamei cara de pescado ao Roquete ao outro, que tem os olhos mergulhados. Também com André Ventura também já tiveste uma cena, ou ele é que escreveu uma cena, disse que dava um soco quando foi aquela piada. Não, isso foi por causa daquela piada da cabeça rapada. Que te dava um soco. Essa foi talvez a que gerou mais. Eu quando fiz sabia que ia haver bronca. Eu fui daquelas piadas, acontece muitas vezes, não? Mas vi no tweet, ainda antes daquilo ter escalado, tinha ainda poucos tweets, e eu vi a filha da mãe. Ganda ângulo, pá. Porque queria ser eu a lembrar-me disso. Mas é que daquelas que depois fiquei tu vais fazer, tal como a crónica do Jornal Negro. Tu tens a noção de que ele te vai dar chatices porque vão aproveitar o outro lado. Pois, a cena é essa. Pois, claro. Eu quando vi, tu não podes fazer notas de rodapé em piada, que é, tenha em consideração o contexto e não sei. Exatamente, tenho em consideração que eu não estou a brincar com o cancro de ninguém. Mas mesmo que tivesses, não é? Mas naquele caso nem vale a pena. Naquele caso não vale a pena ter essa conversa porque senão confunde, ou seja, não metas o cancro à mistura. Isto não tem a ver com o cancro, meu. Pois é, pá, e vamos lá ver. Falem. Estás aí a apitar? Diz. Pá, eu achei, e até porque tinha algumas informações, eu tenho muitos informadores, devido a, sei lá, as pessoas que são minhas amigas, etc. Pronto, de uma classe alta e que conheço muita gente. E achei, e de certa maneira achei que houve um certo exibicionismo e aproveitamento da situação a dada altura. Não digo que tenha sido do próprio Passos, mas que alguém teve a ideia de aquilo poderia ser bom para ele. Podia ser cavalo de batalha ali para ganhar simpatia. Uma coisa para ganhar simpatia. Pronto. Mas nem foi. Nesse caso, eu quando escrevi aquela piada, era o Passos Coelho tinha acabado de dizer que havia demasiados imigração e não sei o quê. Nós, país que manda pouca gente lá para fora durante estes anos todos. Como se nós tivéssemos um problema, nós aqui temos esses problemas, os árabes andam bombas e assaltar. Já não há lojas dos 300, há lojas dos muçulmanos. Não somos nós, os caribos que há em Portugal são 90% os gajos que matam as mulheres. Sim. E pronto, um pouco mais. Mas ele veio com essa conversa e eu usei a coisa da cabeça rapada dele, que afinal havia outra cabeça rapada lá em casa. Mas podia ter sido o cão. Se ele tivesse chegado o cão, podia ser o cão. Sim. Mas vieram as capazes, acusaram-me de racismo. E machismo. E misoginia também, provavelmente. Sim. Que vem sempre em conjunto. Porque a mulher, usar a mulher para uma piada é como se ele fosse dono da mulher. E porque tu disseste a mulher, não disseste o nome da senhora, tipo depois, estás a ver? Não, mas eu não disse, eu nem falei. Depois quando... Sim, nem disse, já não é a única parrapada lá em casa. Sim. Ele podia estar a falar do skinhead que vai lá fazer limpeza. Aí foi claro o aproveitamento para ter views, acho eu. Eu não acredito que as pessoas que escreveram aquilo, que até acho que foi mesmo a Rita Ferro Rodrigues. Sim, que ela acredita mesmo naquilo. Claro que sim, como é que é possível? Não, ela não acredita. Não acredita.
para já, então é pior. Então é pior porque é desonesto. Sabes porquê? Porque, aqueles, como é que chamam? Aqueles põem para chamar as pessoas. Hashtags? Não. Hashtags, mais ou menos, dizia machismo, xenofobia, zoofilia. Era as buzzwords. Só faltava pedofilia, ou sei lá, só faltava. Feminismo, mansplaining, tudo. E também as pessoas que não gostavam de mim, claro, aproveitaram, sabia que aquilo ia acontecer. Mas eu hesitei porque já sabia que iam pegar por aí. Hesitaste a fazer a piada? Sim, hesitei, escrevi, apaguei e voltei a escrever porque eu achei que estava a autocensurar-me e a piada era boa. A piada era boa, né? E não podia deixar de fazer. E a questão é, eu quando vi aquela piada, eu na mas minha cabeça... que ia estruturalmente mudar a minha vida. Aí foi o momento em que tu tiveste até te afastaste de que forma? Do género de ir até ao restaurante, ou agora já está tudo bem, mas o restaurante onde eu ia almoçar todos os dias, a ver um ou outro empregado, porque aquilo foi para o Facebook, eu não tenho Facebook. Sim. A ver um ou outro empregado, não se brinca com o cancro, não sei o quê. Não ia estar a explicar ao empregado que eu não brinquei com o cancro. Mas eu sabia que era um momento polémico, como tens consciência em alguns sketches ou coisas que fazes. E teve repercussão em termos profissionais isso? Sentiste alguma... ou menos convites durante um certo tempo? Sim, teve. Deixei de ser simpático aos olhos de muita gente, deixei de ser simpático. Mas apesar de tudo, apesar das minhas disputas e coisas no Twitter, deixei de ser simpático. Aliás, se tu fores ver para trás disso, há 10% de cenas de ameaças de porrada ou de cenas de coisa do que houve a partir daí. Sim, e acho que foi aí passei a ter pessoas que, ainda hoje, ainda há pouco tempo, quando eu escrevi no Jornal de Negócios, se fores lá ver, os comentários ainda são sobre isso. Claro. Ainda são, para vocês poderem ter este gajo que fez esta piada. O que me preocupa mais nisto é, imagina que tinhas feito realmente uma piada com o cancro, que esse era o tema da piada. Mas eu não sou gajo. Não, mas imagina isto. Imagina que fazias uma piada com o cancro e que as pessoas não entendiam a questão da piada, ou seja, de seres um comediante, e ficavam chateadas porque realmente a piada era sobre o cancro. Eu entendia melhor essa reação, apesar de discordar, porque acho que um comediante pode falar do que quiser. Agora, as pessoas não entenderem a piada e automaticamente dispararem... Mas eu acho que não foi isso que aconteceu. Eu acho que a maioria das pessoas entendeu a piada, mas usou como um arremesso político. Claro. Porque na altura vinha de uma altura em que realmente, havia o tubo de ensaio... Eu conheço a Mariana Mortágua e uma vez pós eleições ela disse-me, olha, o tubo de ensaio foi referido 2 vezes quando se juntaram para fazer este governo. O tubo de ensaio foi referido 2 vezes como uma das grandes combates durante estes 4 anos em que teve cá a Troika, etc. Como uma coisa muito importante para manter as pessoas informadas e não sei o quê. E portanto havia muita gente contra mim. Claro. E o Bruno não tem uma vida social tão ativa como eu, e não é muito ativo nas redes sociais. E por isso talvez não tenha sentido tão na pele como eu senti. Também é uma figura menos beligerante do que tu, não é? Sim. Pelo menos na percepção pública. Eu tenho que dizer que, se calhar a minha ex vai dizer que não, mas 80% do meu divórcio deve-se ao facto de ter havido uma troika. Porque a minha ex-mulher trabalha para Goldman Sachs e coisas assim. Eu lembro uma vez, ela disse-me, olha, vou ter que esperar aqui no relatório a Goldman Sachs, que eu tinha feito uma piada no YouTube, disse que é Goldman Sachs, não é currículo, é cadastro. Sim. E então, às tantas, ela tem mesmo que dizer, olha, o Bruno Nogueira, eu não sei o quê, o João Quadros fizeram esta piada assim, tem que os informar. Sim. Portanto, havia ali um choque quase que dormindo com o inimigo. Sim. E mesmo todos que me rodeavam, os meus amigos, um presidente do BCP, outro presidente na Grécia do outro banco, outro não sei o quê, muita gente de quase tudo direita. E portanto as discussões constantes, os meus sogros, amantes de Cavaco Silva, etc. Isso levou exponenciou muito
Pá, as discussões que eu tinha em casa tinham a ver com isso. E agora vendo um bocadinho à distância, isto eu pergunto que é para saber também para mim. Ou seja, eu também já me aconteceu o humor alienar algumas pessoas da família. Nunca foram pessoas muito importantes, mas começa a acontecer. Eu entrava em festas e saíam 5 ou 6 pessoas. Mas agora à distância, e estando a chegar a uma idade mais madura, eu não tenho dessa gente na minha família. Mas vale a pena? Ou seja, vale a pena a tua integridade artística, fazeres o que gostas? Nem sequer podes não deixas de ser quem és. Exato, mas é há quem tenha esse arrependimento. Não há nada a fazer, quer dizer, eu não posso deixar de fazer. Olhando à distância... Eu cheguei a ter... não vou dizer qual era o texto, mas ia ser um texto sobre uma coisa. E chegaram-me a telefonar a dizer, se não fizeres... Mas aí pessoal da parte editorial ou familiares que sabiam que ias escrever aquilo? Pessoas dessa coisa sobre que eu ia escrever. Okay. Mas como é que souberam que ias escrever? Porque provavelmente através da minha mulher, etc. Aliás, uma vez telefonou-me o Zé Gomes Ferreira telefonou-me. A minha mulher deu o número, porque são amigos. A minha ex-mulher deu o número e o gajo ligou-me. Disse porque não foi na altura em que eu. Deve ser um telefone muito chato de ter. Não foi tão bom. Foi uma hora e tal de gozo puro. O gajo disse: você destruiu-me nas redes sociais. Já ninguém acredita em mim. Foi quando o gajo veio dizer que o BES era sólido. E então eu disse: espero que todas as pessoas tenham comprado o livro de Zé Gomes Ferreira. Tenham tenham ido todos investir no BES e tenham perdido tudo. E agora andei atrás dele. Os lesados do Zé Gomes Ferreira. Exato, e vem dizer, graças a si, agora a minha filha não pode ir para a universidade e não sei o que, e lhe dei uma coça. Sim. E então ele ligou-me a justificar e a contar-me, eu não vou contar como é óbvio, porque é privado, como é que ele tinha sabido e não sei o que. E depois nós nos encontramos uma vez por semana para falarmos e não sei o que. Eu tive que explicar ao Zé Gomes Ferreira: eu sou um gajo que faço o duplo ensaio enquanto estou a fumar chaves numa secretária ali dentro do ouvir música. Eu estou-me a cagar para isso. Percebe? Não tenho ambições políticas. Ele queria ter-te amigo, não é? Nenhumas. Não tenho deixado de ser nada. Só quer escrever e deitar as coisas abaixo. Portanto, não sou assim tão intelectualmente fascinante como vocês julgam. Mas essa é uma das questões, porque... Mas estavas a contar Desculpa, exatamente, estavas a contar dessa vez que ia escrever sobre alguma coisa e te sobre alguma coisa lugar. Telefonam a dizer, se não escreveres, faz a publicidade durante o ano. Coisa. Ou seja, isso é tudo de ser mandados para o caralho, imagino. Mas o convite, assim, ou seja, iria ganhar mais com aquilo do que com 10 anos de estudo de ensaio. Tenho que responder, olha, agora em vez de um texto vou fazer 2. Porque é daquelas coisas que não... É o que nós falámos no princípio. Se tu cedes uma vez, estás feito. E o teu principal comprometimento é com quem te lê. E contigo próprio também, não é? Mas não achas que porque imagina isto, tu podes fazer isto de duas maneiras. De uma, ou és esse gajo que dizia, então está bem, dá cá esse dinheiro, e tens que estar disposto a viver com isso. E há gajos que vivem com isso na boa. Pronto. E há gajos, como este gajo que anda a porrada no Jardim da Estrela, que ele se calhar faz isto por uma questão de autopreservação, porque se o fizesse, se calhar ia ser muito fodido para essa cabecinha. E por mais que eu quisesse... não ia dormir bem. E aquele ia estar 1 ano, 2 anos. Ia sentir uma merda, não é? Era uma mancha. Ficas com uma mancha. Imagina que dizes que sim, senhor, e aceitas esse dinheiro, e depois com esse dinheiro fazes uma merda 1000 vezes pior para os gajos. Mas aí como está desse dinheiro, portanto, ainda guardas algo. Mas aí estás a ser desonesto com os gajos. É melhor dizer, eu vou fazer 2. E eles não sabem. Não sabem que vais fazer isso, por isso se calhar a seguir dizem, olha... Assim estás a ser como aos gajos. Tens que assinar uns contratos e que não podes depois falar do assunto. Então a seguir o gajo diz ao outro, olha que uma vez convenceu a não fazer não sei o quê, vai lá e liga-lhe, e depois vai outro e não sei o quê. Não dá. Eu nem sequer, uma vez disseram-me isso em relação aos meus amigos, se eu era capaz. E eu escrevi sobre amigos meus, quer dizer, indiretamente estava a escrever sobre eles. Posso avisá-los. Se for um grande amigo meu, imagina que é presidente de um banco e eu vou dizer uma coisa brutal sobre aldrabices do banco.
Posso ligar, se calhar, se conhecer a pessoa e dizer, olha, vou fazer isto. Vou-te foder. Prepara-te aí. Pronto. Agora, não fazer, porque é meu amigo, não. Sim, também acho que... Acho que é um problema de muitos humoristas que muitas vezes começam a ficar com muitos amigos no meio. Não sei como é que era se fosse meus filhos, ainda são muito novos para fazer outra vez. Sim. Mas, nem que se fosse com os meus pais. Eu teria que escrever. Se o meu pai fosse pedófilo... se fosse o Carlos Cruz, eu teria que, se calhar, que fazer um texto... Até uma forma de fazer a catarse disso, não é? Às vezes. Provavelmente. Mas tinha que... Por isso a tua pergunta que se quando olhas não pensas, será que eu devia ter feito menos piadas e conservado mais gente que me era próxima? Ou se essas pessoas que se afastaram não faziam falta, exatamente. Se penso que certa agressividade me prejudica do ponto de vista... do trabalho e não quero parecer simpático às pessoas, mas eu sou. e há essa ideia um bocadinho errada de mim. Se isso me agrada muito, não me agrada muito, mas às vezes é uma cena inevitável. É uma coisa um bocado das redes sociais. Sim. Está aí das redes sociais, que é uma coisa que me irrita. Tu falaste aí de uma pessoa que diz... sim, está sempre a dizer mal das redes sociais, não é? Sim, as redes sociais têm bom e mau. Têm bom e mau, além disso, são como as drogas, podem fazer coisas extraordinárias ou podem foder-te a vida. Antigamente um gajo só podia dizer no café. Sim. E há coisas que muitas coisas só são denunciadas graças às redes sociais. Sim. E portanto... aprendam a viver com isso. Mas também tem outro lado, que é o lado manipulação. Além da manipulação política que existe, não existe por toda a Europa, seja nos russos, seja nos turcos, mas também outra coisa que é... Mas sempre houve. Claro. Porque a televisão era isso e a rádio era isso. A rádio nos anos 30, sempre. Sim, especialmente com o Hitler, utilizou a rádio como ninguém, não é? Mas até hoje, olha lá para a televisão. Você olha para a TV e não vai lá o Mário Machado por acaso. Sim. Eu vi o resumo do ano e estavam lá 4 gajos do Observador. Portanto, existe uma doutrina naquele canal. Sempre houve, mesmo os jornais são... É a SIC do Balsemão. Sim. Que ia revelar os Panama Papers e que foi não sei o quê, e uma revolução, não sei o quê, de repente há jornalistas que metidos e se calhar... cargos mais elevados. E se calhar há pessoas que são donas da estação que também têm dinheiro lá fora, nos Panama Papers, se calhar é melhor pararmos com isso. O que eu acho que a diferença é que antes isso entrava, era uma manipulação. Hoje em dia as pessoas com tanta informação escolhem ser burras, muitas vezes, não é? Porque não é só isso olha que é difícil. Não, estou a dizer que ele tem razão, porque antigamente, imagina, tinhas um canal, tinhas uma emissora oficial, recebias aquela informação, era mais difícil tu ires buscar a informação a outro lado. Hoje em dia, se quiseres, vais buscar. Mas as pessoas não se interessam. Olha que 80%, 90% olham para o CNTV e acreditam. Basta entrar em qualquer café hoje em dia. O exemplo principal foi o que aconteceu no Sporting. Para mim o que aconteceu no Sporting é um exemplo de uma total e completa manipulação. Apontaram a um gajo e destruíram. Mas não achas que ele fez a caminha? Não, não acho que ninguém tem... Acho que era a maneira dele ser. Gosta ou não se gosta. Agora, o que eu não consigo aceitar é vir o Ferro Rodrigues em plena Assembleia da República dizer, esse senhor, não sei o quê. O mesmo tipo que veio acusar do assalto ao Alcochete com 0 provas. O mesmo senhor que tinha dito 48 horas antes, eu não admito que ponham em causa os deputados que mudaram as moradas e que digam que são aldrabões e não sei o quê. Veio o Ferro Rodrigues. Mas aí estás a falar de Ferro Rodrigues, não estás a falar do Bruno Carvalho. Mas achas que o Bruno Carvalho... Não, estou a falar é que houve a maçonaria, claramente, houve o sobrinho, o Rogério Alves, que é o advogado dessa gente toda, o gajo do Expresso, o Henrique Monteiro, grande loja maçónica, mexeu-se, o que eu vi, muita gente diz, tu és um maluco do Bruno Carvalho. Não tem nada a ver, que é que o Bruno Carvalho se lixe. O que eu vi foi um movimento do poder neste então país. Isso é diferente. Não eras um apologista do Bruno de Carvalho, eras um gajo que se incomodava com o esquema que foi montado para o fazer cair. Claro, isso. Eu estou a explicar isso muitas vezes. Apesar de eu achar que o Bruno Carvalho era o melhor presidente que o Sporting teve. No início também acho que sim.
Mas depois acho que já não estava ação. Eu acho que isso foi uma coisa que... Tu admites que ele facilitou... Pôr no Facebook aquilo dos jogadores... Isso não me choca também. O que havia já um movimento anterior a isso, lá dentro, dos jogadores que queriam sair no ano anterior e que não saíram e que andavam a minar aquilo tudo. O Jesus fez as pazes com o Luís Filipe em fevereiro e a partir daí começamos a perder os jogos. Mas faz este exercício. Não sei. Eu tenho a noção do golpe. Sim. Desde fevereiro que eu tinha a noção do informações mais privilegiadas. Mas faz este exercício. Imagina que o Bruno Carvalho não era presidente do Sporting, mas do Benfica. Enquanto personagem, ou seja, enquanto personalidade, certas coisas que ele disse, uma certa postura, a forma que o dizia... Eu gostava. Mas se fosse o Benfica, possivelmente ia satirizá-lo. Não? Não, mas é para não falar muito de futebol. Has de reparar, nós no YouTube não escrevemos sobre futebol. Porque o Bruno não gosta. E tem razão, acha que já se fala muito. Sim. Eu não faço muitas piadas a futebol. Se fores ver... Sim, mais no Twitter. Mesmo no Twitter. A dirigentes, não o futebol em si, mas as personalidades à volta do futebol. É mais esta coisa. E as pessoas... Eu mexi mais e falei sobre futebol exatamente nesta altura, por ver sobrinhos, Richards, grandes maçons, tudo a mover-se. Uma coisa que é o que é este país. E este país é capaz de fazer o que se passou no Sporting. A CMTV é capaz de destruir um tipo, a vida de um tipo, pô-lo fora do clube, e esta malta movimentar-se toda e que tomarem conta de um clube com determinado objetivo, que é financeiro, que é vender a SAD e, acima de tudo, os terrenos de Alcochete que valem uma fortuna por causa do novo aeroporto do Montijo. Só voltando às redes sociais, esta semana estávamos a falar disso antes de entrar no programa, estava a reparar, especialmente o que se falou sobre os programas da manhã, e havia uma coisa que, mais do que os assuntos, que foi o Mário Machado, o presidente ter ligado para ela, para a Cristina Ferreira, era continuem que eu vou só como é que tanta gente, e estou a falar de pessoas, ou seja, amigos meus nas redes sociais, que já são de um certo nível educacional e cultural, como é que isto ganha tanta tração? Ou seja, quem é que vê televisão de manhã? Percebes? Ou seja, porque, além das velhinhas, como é que isto causa tanta tração em tantas pessoas que têm que falar nisto, têm que ter opiniões sobre isto? E isso para mim é um bocadinho revelador de uma certa pobreza de espírito das nossas cabeças, que é, como é que a programação da manhã faz as pessoas manifestarem-se tanto e terem tantas opiniões? Mas acho que neste caso foi importante. Voltamos à mesma coisa um bocado do que o Bruno. Sim. Porque o que está por trás é grave. Mas a maioria das pessoas não falou por causa disso. Sim, mas a maioria das pessoas não falou disso. Desculpa, Guilherme. A maioria das pessoas não falou sob essa perspectiva do que está por trás. Falou porque é o assunto do momento. Ou seja, não é porque é a TVI... do dia. Pronto, a indignação é a nova forma de entretenimento, não é? Sim. Não pelo facto, ou seja, aquilo que tu achas que está por trás de terem levado lá É para barrares com alguma coisa. Mas acho que ali houve alguma... Ou seja, alguma ideia política em convidar o Mário Machado, ou foi só pela audiência? Não. Achas? Mas o que é que tem a ganhar politicamente? Não achas que aquele gajo até aliena porque ele é direita? O gajo é desinteressante politicamente. A direita anda à procura de um Bolsonaro. Sim. Porra, as televisões andam à procura de um Bolsonaro. Pode ser o André Ventura. Acho que é muito mais provável ser o André Ventura do que ser este gajo. Mas este pelo menos já tem um bom currículo. passado. Mas o André Ventura, estava a pensar nisto, o André Ventura tem uma coluna no CMTV, fala sobre futebol. Eu acho o Mário Machado mais inteligente que o André Ventura. Mas o André Ventura encaixa melhor no pacote necessário. Olha que o gajo deixa cair a máscara demasiadas vezes. Eu hoje fala sobre futebol e... Mas isso é um privilégio porque o gajo tem um tempo de antena. Ou seja, o gajo é conhecido como o gajo da bola. Ser levado a sério... Eu hoje vi um post dele. Mais uma vez... Não, eu vi um post que é o que me choca mais uma vez eu sei o que é que tu queres fazer e como é que é tão básico o mecanismo de tocar, não é? Como dizem os brasileiros, de tocar. Titilar. E o 2 era... o gajo tinha falado para um daqueles jornais quaisquer de merda. Não, este era um daqueles online, quase de fake news, que dizia isto por causa do Machado, do Mário Machado, qualquer dia temos um comitê do governo a dizer quem é que pode ir à televisão. E a questão é,
Ninguém está a falar disso. Não há risco nenhum de haver um comitê do governo. Tipo, Nada. o gajo foi falar, Sim, várias pessoas manifestaram-se, Sim. várias pessoas que são anti Mário Machado e o partido do gajo disseram, não, o gajo tem o direito de falar. Várias pessoas disseram isso. Portanto, e a questão é, como é que se pega numa merda e se cola a ela e tão facilmente, ou seja, pega-se numa bosta e mete-se um bocadinho de chantilly e a malta come aquilo. Isso é que me choca, meu. Mas eu acho que há um exagero, porque não comem assim tanto. É. Eu acho que, pá, neste país eu não vejo nenhum perigo de existir extrema-direita. Eu estou sempre a dizer isso. Desculpa, sabes porquê? Porque estás a dizer extrema-direita. Não é extrema-direita. Ou É de um populismo. Bolsonaro, É de um populismo. Pá, o populismo. populismo, nós somos todos populistas. Populismo já tens o Marcelo, tens um presidente populista. Nós sempre dissemos mal dos deputados. E sempre dissemos que estes gajos são todos podres. Olha, diziam a mesma coisa em Espanha. Olha o Vox. Eu sei que eu vejo esse exemplo de Espanha, mas Espanha sempre foi fascista. O governo, o PP é um partido... Pá, tens um rei. Está bem, mas o rei tem uma razão histórica. Tens os gajos a dar porrada nos gajos que iam votar, a porrada nas velhas, nas coisas, não sei. Cá tens o Paulo Portas, não é? O Paulo Portas é um gajo que gama um pouco mais. Pá, não é um gajo sim, assim mas muito aliás, no outro dia, pá, não sei se viste os acristas que aquilo é com coitadinha, não é? Pá, eu tenho a certeza que estas eleições que vêm, a direita irá ter a votação mais pequena. Não conheceste... Porque eu acho que tu não tens... Há problemas que não existem no nosso país. Não há problema de imigração. Mas tu já foste ver as caixas de comentários desses gajos do André Ventura e não sei o que as pessoas dizem? Parecem, mas sempre houve. Achas que é residual? Sempre houve na Tasca, sempre ouviste. Taxistas. Há taxistas fixos, mas há aquele discurso taxista do preto e do cigano e estes gajos vão para a terra deles e das gajas, pá, mas como uma lambada, como tu vês, a mini saia estão a pedi-las. Onde tu vês, eu lembro que num táxi para ele parar, abrir a janela e virar-se para uma miúda, pá, 18, 17. Oh filha, queres iogurte de barguilha? Foi das melhores que eu ouvi. Sim. Eu ouvi uma que era... Eu normalmente saio dos táxis quando há cenas dessas. E olha, bora aí parar, que é para eu sair também. Normalmente eu reajo sempre a essas coisas. Eu puxo não, isso com outras pessoas nunca me aconteceu, mas normalmente eu sou muito já me aconteceu uma vez quando um gajo começou a falar de Salazar, eu puxo sempre essa conversa. Eu tudo o que seja, estás numa fila, vem um gajo e passa à frente, é só para perguntar uma coisa e digo, não é nada para perguntar uma coisa. Ou os gajos, quando eu comprava jornais, aquelas pessoas que eu vender os jornais e ler os jornais à borla e não conseguias, pá, eu dava €1 a cada, pá, compro o jornal, mas saio-me da frente. Pá, ou estás numa fila no supermercado, mudo de fila e vai lá algum gajo que estava atrás e vai para a coisa, pá, eu mando vir. Eu também. Se vir, como já vi, pá, uma pessoa tratar mal, pá, do aspecto de racismo, não sei quem em público, eu digo logo, vou lá, sei lá, então, como é que é isso? Não tem nada aquela coisa de ficar, pá, não consigo ficar calado. E acho que, sinceramente, pá, assim, andamos aqui, a manifestação dos coletes amarelos, pá, parece uma coisa dos gatos, pá, os gajos a passarem na passadeira mesmos 5 ou 6 vezes, é só para chatear. E viste o gajo, já passei 2 vezes e passo mais se for preciso. Pá, pronto, é isso. Os gajos de lá queimam coisas, pá, estão com tudo, é uma data de gente, nós aqui. Somos uns conas. Temos uns gajos andando, ainda bem, pá, ótimo. Isto não está assim tão mal para isso. E a TV apanha fazer planos apertados para aparecer, estão aqui. Mas, ou seja, se calhar o facto de nós sermos um povo mais coninhas impede-nos. Nós somos os maiores bárbaros da história. Não, estou a dizer agora. Depois da ditadura. Estou a dizer agora. Estou a dizer agora, Espanha é um país onde morei lá, há muito mais manifestações, as pessoas são muito mais politizadas. Exprimem-se de uma forma muito mais agressiva, os cartazes insultam os políticos mesmo. Na televisão os programas são muito mais duros, a própria linguagem utilizada, os palavrões que são utilizados na televisão é mais duro. Mas estou a dizer, talvez, eu nesse aspecto prefiro pecar por excesso de zelo e estar aqui em bicos de pés a ver, do que dizer... Eu acho que ao mesmo tempo, eu sinceramente acho que os coletes amarelos é um exemplo, eu pus isso no Twitter, é um exemplo que ainda fiz, pá. Nós devemos ser dos poucos países da Europa em que a direita só dá para gozar. Se me vês dizer,
é pá, melhor não gozarmos que isto... Não, eu acho que não, eu acho que devo gozar. Isto ainda vai... Não, mas tipo, estou mesmo preocupado, não estou. Só estamos sempre a dizer isso quando eu faço alguma piada com o André Ventura, isso está-lhe a dar força. Não, isso não acho. Isso é outra coisa que eu adoro. É pá, não falem desses gajos que só lhes estão a dar propaganda. Pá, não me falo agora. A única coisa que eu acho é que numa situação de tempestade perfeita, imagina, o Sócrates não é condenado. A única hipótese é um atentado terrorista islâmico cá. Aí sim. E que mata muita gente. Sim, talvez. Sim, um atentado são estrangeiros aí também. Eu por acaso, eu às vezes ia andar de bicicleta ali e até o Mas olha que fazer, aqui entre nós, pá, vou dizer isto, fazia falta no para descer o preço das casas. Sim, para haver menos estrangeiros e descer o preço das casas e o chat não está tão cheio era tão fixe. Eu às vezes, a mim incomodam-me mais os turistas, sei que fazem parte do preço, um gajo para o progresso e para pessoas terem emprego, às vezes tens que aguentar um bocadinho. Mas olha que é uma coisa, pá, uma economia baseada só nisso. Claro, mas por exemplo, é moda. Mas por exemplo, na minha rua, na minha rua eu tenho vários estrangeiros que abriram negócios e que moram cá, portanto eu considero-os como lisboetas, percebes? Olha, eu não quero estar aqui a interromper a conversa, infelizmente teríamos aqui muito mais tempo. Acho que chegou aí o André Ventura para andar à porrada com o João. Mas vai haver aqui uma gravação a seguir. Portanto, antes de terminarmos só, politicamente correto, fizeste um piloto para a net. Fiz. Especial da Novo, não foi? Foi o especial da Novo. É para continuar, o pessoal perguntou. Sim, é para continuar, ainda que eu saiba que há ali coisas tão más. Mas é que servem os pilotos. Sou eu que estou. Pá, é toda a gente boa, menos eu. Porque aquilo é um texto de stand-up, no fundo. Sim. Mas eu acho que o que falta ali é público ao vivo. Falta Eu também gostei, eu fui ler os comentários e maioritariamente eram positivos. Porque para não teres público tens de ter outra edição. Tens de ter edição é o YouTube, com bué de cortes e mas eu dizer uma coisa porque aquilo são 40 minutos ali ao teleponto, sem a surpresa, sem a reação do público. Pá, eu adoro a reação do público e a reação do público, como tu sabes, que fazes stand-up, leva-te a novas ideias. E aquela interação é absolutamente necessária, tipo música, porque senão tu tens mas eu achei graça, eu fui ler alguns comentários e a maioria por acaso eram bastante positivos e depois há sempre aquele gajo, não é? Vai para casa, isto e aquilo, e havia um gajo que eu achei engraçado que era, pois aqui o Nuno Lopes está muito melhor do que o João, e eu pensei, pá, o gajo é ator profissional, ganhou prémios. O Bruno é que me teve ali, aturou-me e gravámos aquilo 10 vezes e aturou-me e explicou-me e foi das poucas coisas que às tantas estava sem teleponto. Às tantas cheguei só com as folhas em cima da mesa e aquilo entrou mesmo em diálogo e contracenar com o Nuno Lopes é a coisa mais difícil do mundo, porque estás esperando para mim o melhor ator português. As pessoas não têm ideia, ou seja, um gajo está a tentar fazer uma coisa, está a desenvolver, imagina quando vais fazer esse tema da Pombar ou o que seja, as pessoas não entendem essa margem de progressão, mas também tu não vais ao escritório desse gajo que escreveu isso, não é? O gajo está... o gajo isso ontem, as pessoas acham muito fácil. Eu ia ali ao Levanta-te e rir, estava a gostar da merda. Ou seja, eu gostava de ver, imagina que era possível fazer um gráfico comparativo, olha, vamos ver a tua prestação como repositor no Pingo Doce de prateleiras e vamos ver a minha prestação aqui, mesmo a minha pior prestação como comediante, e vamos ver se elas estão porque é muito fácil tu comentares, não é? Ninguém vai lá dizer, essa caixa de Kellogg's não está no sítio certo. Não, mas eu tenho, acho que ao fim destes anos todos a escrever humor, tenho autocrítica e sei o que está ali mal. Aliás, eu disse logo que quando a malta lá, quando tu dizes, está muito fixe, eu disse, não está. Há aqui uma coisa que não está fixe, que sou eu. Mas tenciono melhorar para uma coisa mais pequena e terá 20 minutos o próximo. E fazeres para a net de borla ou só se arranjares há ideias de Netflix? Sim, há sim umas ideias. Então, e o Tudo de Ensaio continua também? Sim. E estás a escrever em algum jornal agora? No jornal de notícias. Ok. Mas é uma entrevista fake interview. Aquele que gerou polémica também com o Ant, não foi? Foi exatamente. Os putos, mas nem vale a pena falar muito disso. Mas isso foi a pedido do Jornal de Notícias. Eu por acaso me apeteceu muito fazer, confesso, porque como havia ali havia um lado que concordava com o que ele disse, apesar de achar o Ant um imbecil. Havia ali um lado em que eu acho que cá está. Ele foi atacado outra vez pelo poder. Sim.
A SIC apareceu um tweet da SIC mesmo a chamar-lhe Palermo. O gajo não mudou da conta. O gajo gostou das redes sociais. A chamar, olha isto, a chamar nomes. Se é para gajos como tu desaparecer, acho bem. Acho bem, para um imbecil destes desaparecer, acho bem. Aquilo, nitidamente, o gajo foi mexer num ninho de vespas. E portanto não me apetecia muito fazer, mas como aquilo era uma encomenda, eu tive de fazer. E até eu tratei mais ou menos. Sim, eu li, acho que até estava. Só que o gajo, para nem sequer percebeu o conceito. Foi dizer, mas não dei esta entrevista, fiz não sei. Calma. Só para terminar. Espera aí, outra coisa, uma pergunta que também fizeram. Stand-up, algo que tu fizeste há muito tempo. Há muitos anos. E é uma coisa que tu devias a voltar a tentar. Eu confesso que me fartei de stand-up. Depois tu dizes do Levanta de Rir que te fartaste de stand-up. O Levanta de Rir foi inventado na minha empresa, sim, do Eduardo. Com o Eduardo, Doctors, sim. E eu fartei-me do conceito de stand-up. Eu percebo que isto é um bocado... Para ti, por exemplo, fazes stand-up, aquela coisa que é sempre toma lá, público, rit, toma a forma. A receita. Mudar um bocadinho a forma. O Ricky Gervais já mudou um bocadinho quando põe os vídeos. Eu no meu stand-up uso muitas coisas diferentes. Eu vi muita coisa. Um teu que já usas algumas ferramentas ligeiramente diferentes de interação com o público. Sim. Porque aquela coisa do toma lá... Mas também não me choca o stand-up puro, não me choca nada. Acho que é preciso ser-se muito bom para aquilo ser bom. Pois, mas às tantas, para mim começou a ser um bocado como o fado. Havia os puristas e... Sim, só tens 200 fados, não é? Sim, eu também não gosto nada. Pessoal, fizeste-me um rap agora no teu espetáculo, uma ficha, isto não é stand-up. Não, e depois mas depois havia uma espécie de pauta até para o stand-up. Começas com estas, agora a punchline, agora a piada mais forte fica no fim, agora faz um callback, agora não sei o quê. Não gosto nada, eu gosto muito de construir e depois desconstruir tudo. E não obedecer muito às regras do humor. O meu primeiro sketch de todos foi o que sou presidente da junta. E eu não tinha estudado humor, nunca estudei, nunca li um livro daqueles, escrita criativa, nunca nada dessas coisas, e aquilo era uma inversão. Mas eu não sabia que estava a ser uma inversão. Mas vi muito Monty Python quando era puto, e essas coisas entranham-se, uma pessoa acaba por... Sim, usas inconscientemente essas regras. Agora as regras dos três. Essa merda irrita-me. Eu já me convidaram muitas vezes para dar cursos de escrita criativa. Mas já chegaste a dar uns workshops, não já? Já, o Sinel foi meu aluno. Do meu curso saíram uns 5 ou 6 conhecidos. Mas era um curso de outra maneira. Para dar um curso, eu já disse, para dar um curso hoje em dia ia com 5 gajos ou gajas para uma cabana. Sim. Durante 2 meses e escrevíamos um guião, uma cena, uma série. Era isso. Então não vale a pena, porque isso sacanear às pessoas. Sim. A ensiná-las a escrever humor em 5 aulas de 4 horas e receber ao fim de mês, depois sacar 1000 euros ou isso. Acho feio. Eu dei um há pouco tempo. Eu também já dei um. Não, mas foi uma das cenas que eu senti. Mas eu sou honestamente, digo logo do princípio que ninguém vai aprender ali nada. Eu também digo isso e digo, vocês vêm para aqui, então vamos fazer cenas. Então aquilo é quase tudo prático. É o que eu faço. Porque eu percebo que eles também estão lá para ter uma validação. E para descobrirem se realmente... Se tem piada ou não. E tu percebes logo. Tu percebes logo que, olha, este é capaz de safar. Sim. Normalmente 80%... Tens os outros que vês que são os engraçadinhos do grupo e que depois e ali até senhoras assim de idade que ainda acham... Que querem ter mas também há pessoas que vão ali como quem vai a uma aula de olaria, não querem ser comediantes, querem ter um... Muita gente trabalha em publicidade, faz isso. Mas atenção que há cursos muito caros e muita malta ganha dinheiro assim que eu... Torço o nariz. Sim. Mesmo muito rapidamente, 2 perguntas muito rápidas. Porquê é que uma organização tão poderosa como a maçonaria, eles ainda têm que usar avental? Pois eu acho que... não faz sentido, podiam usar umas armaduras ou um avental. Não sei se eles usam. Uma batina, não sei se... É tipo uma batina. Eu tenho um amigo meu que foi convidado. Era tipo como se o Batman usasse que lhe disseram, fio dental. Não sei. Você do primeiro e segunda reunião pode usar capuz. Aqueles capuzes que são coisinhas de fora. Só com um buraco para os olhos. Tipeta. E ele conseguiu safar dizendo, eu tenho claustrofobia. E a última pergunta é, com quem é que tu gostavas de andar à porrada? Com ninguém. Nuno Melo?
Pá, não, essa é um bocado... Ok, imagina uma figura histórica que tu pudesse andar à porrada. O Tyler Durden diz o Gandhi no Fight Club. Sim, eu estava a pensar a Madre Teresa de Calcutá. Merecia levar e ainda por cima era lixado. Não era andar a porrada, era dar-lhe uns calços. Assim, o pessoal não faz ideia da realidade que havia ali por trás. Tinha que ser alguém da igreja. Eu já um disse, padre pedófilo, escolhi um padre pedófilo. Eu confesso que sou um bocado... Se há uma coisa, uma fobia, não quer dizer que uma coisa rássica, assim, uma coisa, eu tenho algum problema em aceitar malta muito religiosa. Olha, vieste ao sítio certo. Sim, tenho. Eu, Fátima, deitava fogo àquilo. Confesso. Lamento, aquilo são milhões e milhões que Eu lembro daquela vez da criança com os joelhos, foste tu, puseste até a foto. A única vez que me ameaçaram de porrada e que me desejaram cancro foi quando eu escrevi sobre Fátima. Bem, sei que é fácil dizer isto dos católicos portugueses, isto dos muçulmanos, mas não é um bocado mais cá podemos. Mas na realidade também os católicos não são assim tão... usam o poder de outra forma. Os muçulmanos chegaram foi tarde à festa, há 600 anos. Tens ali a seita, ali embaixo no Império, que até os miúdos levou e não se passa nada. Sim, é isso. E com esta... E que Deus vos acompanhe. Deus vos acompanhe a todos. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Desculpa lá ter chegado atrás. Não, eu saca. E a conversa tem sido tão séria. Mas acho que a ser séria. Sou uma pessoa muito séria. Revelaste coisas e tudo que nunca tinhas revelado. Foi bom. Já não me lembrava. Foi bom. De certeza que agora depois no Twitter vai ninguém ouviu. A tua avó, agora já explica, anda maluca. E pronto, quem que partilhem estamos nas várias plataformas, também agora no Spotify. Mas não deixem os meus pais ouvirem. Também. Não deixem lá uma condição. Se és da Opus Dei, não ouças este podcast. Mas os meus pais já não são, o meu pai já não é. Ok. Já nem é católico. E se quiserem, contribuam para a nossa conta no Patreon. Patreon.com/sem barbas na língua. Deem aqueles... em vez de darem à igreja todos os domingos, deem aqui. Acho que vale mais. Euros. Façam de nós a vossa caixa de esmolas. Sim. E depois nós dançamos para vocês. Embutido e nessas coisas. Exatamente. Os tarados. Adeus e até para a semana. Muito obrigado por assistir a mais um episódio Sem Barbas da Língua. Não se esqueçam de subscrever na vossa plataforma de eleição, iTunes, SoundCloud, YouTube e muitas outras. Se tiverem dúvidas ou sugestões, podem enviar para o endereço de correio eletrónico sembarbasnalingua@gmail.com. Podem também passar pela nossa página de Facebook, deixar o vosso like ou a vossa mensagem. Sejam felizes e até à próxima. Mas eu só lhe pergunto se é assim que o país anda para a frente. Eu vim com sacrifício pessoal. Acho que o país está doido, com todo o respeito, e portanto eu não vou continuar a entrevista.